Jesus Cristo. E agora nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo, através do nosso pastor Altair Germano, que veio do Brasil. E como a igreja o recebe? Esta igreja, vamos ouvir então a poderosa palavra de Deus do pastor Altair Germano. Vamos orar por ele, para que Deus o use com poder e com graça. Nosso pastor Inácio está aqui, repouso, um pouquinho, garganta, e por isso eu deixei ele no cantinho. Eu justificando agora, porque você está com a voz, desgastada pelo trabalho, pela convenção, nossas congregações, que foi o Caldeiro Rash, Martino Rara, e então vamos um vizinho para ele ali um pouquinho. Mas o pastor Targimano está aqui com a graça de Deus, para ministrar a palavra de Deus para nós, e que possamos nessa oração dizer: Senhor, usa o teu servo, fala conosco, fala comigo, o que eu preciso ouvir. Oremos. Querido Deus, querido Pai, já adoramos e bendizemos o teu nome, ô glória! E agora vamos ouvir a tua palavra poderosa, viva e eficaz, Pai querido. Usa o teu filho, Senhor, para ministrar a tua palavra aos nossos corações, Papai querido, e que possamos ser edificados e o teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia. Vai ser difícil, será difícil quando chegar a hora de voltar ao Brasil. Aleluia. Muito bom estar aqui e adorando e adorar a Jesus. Há poder no nome de Jesus. Se eu passasse mais, eu não sei se eu já falei isso, eu falo sempre. Eu acho que eu já falei da outra vez. Se eu não falei, se eu passasse mais um dia aqui, eu ia fazer um teste para tentar entrar nesse grupo de louvor. Se eles iriam me aprovar. Há um texto na palavra de Deus que se encontra no capítulo 8 de Atos. Esta é uma noite onde se realiza um culto com um caráter missionário. Não, ok, tudo bem, pode deixar. Obrigado. Não tem problema não. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Fala da morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. No mesmo capítulo, a partir do verso 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro.
E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que leis? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se ausentasse. E o lugar das escrituras que li era este: foi levado com a ovelha para o matadouro e com o samudo cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E que contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crees de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos da água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Nós iniciamos com uma declaração a poder no nome de Jesus. Eu ficaria cantando o resto da noite aqui. Oh, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Desde que se formou em Jerusalém, a igreja, obedecendo ao Senhor Jesus, começou a falar, a proclamar, a anunciar, a divulgar o nome de Jesus. É importante que nós nos lembremos que a promessa do derramar do Espírito, a promessa de revestimento de poder espiritual, estava diretamente associada à necessidade de testemunhar de Jesus. Em Atos 1:8, isso fica muito claro. Quando lá nós lemos: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Se fala, se ensina e se busca o batismo no Espírito Santo, e isso deve ser uma realidade constante na nossa vida. Acontece que esse falar, esse ensinar, esse buscar, precisa ser compreendido dentro desse contexto da necessidade de testemunhar de Jesus. Se nós estamos buscando o batismo do Espírito Santo, ou se o batismo do Espírito Santo, esse revestimento de poder, essa experiência na vida de um crente, se isso foi experimentado, se isso está sendo buscado, isso precisa ser canalizado para se testemunhar de Jesus. Se nós estamos buscando e estamos recebendo o batismo do Espírito Santo e não estamos testemunhando de Jesus, nós não estamos fazendo bom uso do poder espiritual que o Senhor nos concedeu. Se você está pedindo o batismo do Espírito Santo e não está pensando com isso em testemunhar de Jesus com mais poder, você não está pedindo com o direcionamento correto, você não está pedindo com o objetivo correto. Não dá para separar o revestimento do poder espiritual da necessidade de testemunhar de Jesus. Uma coisa está diretamente associada à outra. O derramar do Espírito em Atos 2 foi um derramar capacitador para que os discípulos testemunhassem ou falassem de Jesus. Eu vi aqui em algum momento, acho que numa das ministrações do louvor, se fazer a menção
de se falar de Jesus de forma mais pessoal e individual. Como, por exemplo, em Marcos 5, Jesus, depois de libertar o gadareno daqueles demônios, daqueles espíritos que o oprimiam, que o escravizavam, no final do evento, Jesus manda que ele retorne à sua cidade e que ele vá à sua casa, e que ao chegar em Decápolis, na sua cidade de origem, ele anuncie na cidade as coisas grandes que Jesus tinha feito na vida dele e a forma como Jesus teve misericórdia dele. Eu gosto desse texto porque ele não é o padrão, mas ele é uma outra forma de se falar da necessidade de testemunhar de Jesus. Um pouco diferente do que aconteceu com Filipe ou com os apóstolos. Nós vamos voltar para Filipe daqui a um pouco, mas observe, aquele gadareno recebeu a ordem de Jesus: vá à sua cidade e diga o que aconteceu com você, o que eu fiz com você, e fale não apenas do que eu fiz com você, mas fale sobre a motivação, porque eu fiz com você. Então mostre-se. Quando você se mostrar, apresentar-se naquela cidade, as pessoas de cara verão uma transformação na sua vida. Você diz que fui eu que transformei a tua vida, que fui eu que te libertei da condição que você estava. Mas não diga apenas o que eu fiz, diga por que eu fiz. Diga que eu fiz porque eu tive misericórdia de você. Percebam, aquele gadareno, aquele homem, não teve treinamento teológico. Aquele homem não passou nem por um discipulado. A única coisa que ele sabia de Jesus é que tinha sido o homem que o libertou dos demônios e que o amou. Isso não quer dizer que nós não devamos nos preocupar com o treinamento teológico, porque os apóstolos passaram 3 anos sendo treinados. O que nós estamos tentando dizer aqui é que é possível testemunhar de Jesus sem um treinamento teológico formal. É possível testemunhar de Jesus sem até ainda ter passado pelo discipulado, e que vai passar depois, e que vai fazer teologia depois. Você não precisa esperar passar pelo discipulado, você não precisa esperar se formar na ETAD para começar a dizer o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus está fazendo na sua vida. No lugar onde você trabalha, no lugar onde você mora, é possível que haja pessoas ali necessitando ouvir o que Jesus fez na tua vida e por que Ele fez na sua vida. Só foi isso que Jesus pediu ou mandou que aquele homem fizesse. E ele foi, e diz o texto, que ele começou a anunciar em Decápolis. Mas tem um outro detalhe: aquele homem também não tinha sido ainda não foi batizado com poder espiritual. Não há nenhuma informação, não há indício bíblico de que o gadareno foi revestido de poder espiritual. E eu fico pensando, Jesus poderia ter o incluído no grupo dos discípulos. Ele pediu para Jesus: por favor, deixe ir com o Senhor. Jesus tinha atravessado o mar da Galileia, Evangelho de Marcos capítulo 5, e quando Jesus, depois de libertá-lo, volta e ele diz: não, por favor, me leve junto. Jesus poderia ter o levado junto, incluí-lo no grupo dos discípulos, e assim como os apóstolos e os demais discípulos, aquele gadareno poderia estar junto em Atos 2 e 1, quando o Espírito desceu, foi prometido, desceu, mas não estava. Jesus poderia ter feito isso, mas não fez. E só no céu talvez a gente descubra por que ele não fez. Descubra de forma mais exata. Enquanto nós não temos uma informação exata sobre por que Jesus não permitiu que o gadareno o seguisse, a gente só pode deduzir uma coisa. Pelo menos é o que eu deduzo. Posso estar equivocado, mas também posso estar, acredito que não, absolutamente errado. Talvez houvesse uma urgência em Decápolis, uma necessidade grande em Decápolis de um testemunho. Nós também não temos a informação
pastor Inácio, do que aconteceu em Decápolis, depois que ele chega e começa a falar. Mas eu creio que aconteceu alguma coisa, porque sempre acontece alguma coisa quando Jesus nos dá uma ordem, sempre acontece alguma coisa quando Ele nos dá uma direção, sempre acontece alguma coisa quando nós começamos a falar dele. Algo aconteceu em Decápolis, e era urgente o que precisava acontecer em Decápolis. Então, sabe, eu tenho testemunhado na minha vida que assim acontece com alguns. Há uma urgência tão grande para o testemunho de Jesus que não dá tempo, por vezes, alguns serem devidamente treinados e são enviados para fazer a obra de Deus com o pouco conhecimento que têm, e com o tempo eles vão aumentando o conhecimento. Eu tenho pouco conhecimento, eu não tenho muito domínio da Bíblia. Jesus não exigiu isso do gadareno, ele só disse isso: conta o que eu fiz na tua vida e diz os motivos pelo qual eu fiz. Se você não tem uma grande mensagem ainda para pregar, só basta dizer isso. Ore a Deus, peça a Ele para que lhe mostre pessoas, ore a Jesus e peça a Ele para que Ele crie situações, para que você olhe para alguém e possa dizer, ter a oportunidade de dizer: olha, eu gostaria de dizer para você o que aconteceu na minha vida, como Jesus mudou a minha vida, quem eu era e o que eu sou e por que Ele fez. Talvez alguém pergunte: mas quem é esse Jesus? Sabe, depende da cultura, mas eu vou falar aqui da cultura brasileira. Eu não posso falar da cultura japonesa, mas na cultura brasileira as pessoas são interessadas em saber o que acontece com a vida dos outros. Um dos programas de maior sucesso, eu acho, não sei se isso é mundial, um dos programas de maior sucesso no Brasil é o Big Brother, porque as pessoas estão interessadas em espiar a vida dos outros. Então, quando alguém, claro, vocês não me entendem bem o que é que eu estou falando. Então, há por vezes pessoas que estão muito preocupadas com a vida alheia, se preocupam tanto com a vida dos outros que esquecem da sua. Então, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que quando você chega para alguém e diz: olha, eu tenho umas coisas para contar da minha vida. O quê? Há pessoas profundamente interessadas em saber coisas da vida da gente. Então, em vez de elas estarem buscando com outras, você mesmo conta: olha, eu queria contar alguma coisa sobre a minha vida, sobre a sua vida. E conta, e diz o que Jesus fez na sua vida. Você só precisa fazer isso. Você só precisa dizer o que Jesus fez na tua vida. Vai despertar alguns interesses. Mas quem é esse Jesus? Ou eu conheço esse Jesus de forma superficial. Aí você aproveita e fala mais sobre quem é Jesus. Então, o que Ele fez na sua vida é o meio, é a estratégia de falar quem Ele é para as pessoas. E a gente só precisa fazer isso. Jesus nunca falou para a gente: olha, depois que você falar de mim, você faz o apelo. E se a pessoa ficar titubeando, você segura pela gola e diz: você vai ter que se converter agora para Jesus. Não. Ele só fala. Essa coisa de convencer, de mudar, de transformar é tarefa dele, é obra dele, é responsabilidade dele. Ele só pediu para o gadareno isso: vai e só fala o que eu fiz na tua vida, e só fala o motivo pelo que eu fiz. Jesus só quer que a gente fale isso, que a gente faça isso, e fazendo isso, Ele faz o resto. Nós falaremos da nossa vida para as pessoas e falaremos sobre Jesus, e elas irão para casa pensando nessas coisas. Eu vou contar, me veio agora à mente, eu estou falando aqui de forma aleatória, e daqui a pouco eu volto de forma aleatória da perspectiva humana. Tem uma imagem bem interessante, a do tapeceiro, que eu já ouvi alguma vez um pastor falar. O tapeceiro é o seguinte: eu não entendo de tricô, eu só acho bonito, mas eu já vi tapetes sendo feitos assim, e quando você vê o trabalho que a artista ou artista está fazendo no tricô,
quando você não está vendo o lado que ele está montando. Você vê a parte de trás. E é tudo, é uma loucura. Você não entende nada. Pois eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui nessa noite, porque eu só estou enxergando a parte de trás, mas o tapeceiro é que enxerga e que entende tudo. A gente olha por trás e diz, não estou entendendo nada. No que vai dar isso? Mas o tapeceiro, no final, quando ele vira a obra dele, aí a gente passa a entender. Então eu estou meio assim hoje à noite aqui. Eu penso que estou aleatório, mas é o tapeceiro que está no controle da minha fala, é o tapeceiro que está no controle da palavra, é o tapeceiro que está presente nesse lugar. E quando ele faz as coisas, mesmo que a gente não entenda a princípio, no final está tudo certo. No final é exatamente o que ele queria que falássemos e onde ele desejava que chegássemos. Aleluia. O testemunho que eu me lembrei agora, eu vi alguém numa reunião da Sociedade Bíblica do Brasil, instituição que por um tempo eu fui atuante, para você ver o poder da palavra. Quem é paulista aqui, e principalmente da capital, ou conhece a capital, um dos pontos centrais de São Paulo é a Praça da Sé. E na Praça da Sé há muitas pessoas que pregam o Evangelho ali, que colocam uma caixa de som, que pegam o microfone e ficam pregando o Evangelho ou simplesmente ficam entregando o folheto. Eu ouvi um testemunho uma vez numa reunião da Sociedade Bíblica do Brasil, que uma dessas pessoas que entregavam literatura com mensagens e com textos bíblicos, se deparou com uma pessoa que ia passando e tentou entregar a literatura. Aquela pessoa pegou a literatura e rasgou a literatura com raiva. Quem sabia que era uma literatura cristã, rasgou e jogou para cima, xingou o evangelista lá que distribuía e foi embora. Foi para sua casa, chegou na sua casa, cumpriu com sua rotina, trocou de roupa, foi dormir, acordou, no outro dia de manhã, mexendo nas suas coisas, mexendo nas suas roupas, ele achou um pedaço de papel daquele que ele tinha rasgado e tinha escrito no pedaço de papel: disse Jesus. Ele ficou pensando, o que foi que Jesus disse? E aqui ficou no cabelo, disse Jesus. Disse Jesus, ele pensou, vou voltar lá. Eu vou perguntar, vou encontrar aquele evangelista, vou perguntar o que Jesus disse. O testemunho é que ele voltou e Jesus o salvou. Um pedaço de papel com uma frase. Imagina você contando a história de Jesus, o que ele fez na sua vida. A única coisa que nós precisamos fazer é compartilhar a palavra de Deus por todos os meios. Compartilhe a palavra de Deus pelo teu Instagram, pelo WhatsApp, com tuas amigas e colegas, amigas e amigos de escola, com aquelas pessoas mais próximas. Compartilhe versículos. Você, pastor, não sei pegar um versículo. Não, pega só o versículo, mano. O que é isso? Se você saber o que é isso, eu te explico. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que ele nos pede. E no início da igreja, Jesus, o nome dele, foi anunciado. Deixemos o Gadareno. O Gadareno é qualquer um de nós aqui presente que tem certeza que um dia Jesus já mudou e transformou a nossa vida. Amém. Alguns estão aqui bem mais capacitados que o Gadareno para falar de Jesus. A partir de Atos 2, com o derramar do Espírito, o nome de Jesus, eu comecei a falar do nome. Quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. O nome de Jesus. Assim começou a falar no nome, porque é no nome que nós precisamos falar. Em Atos 4, verso 12, Pedro, numa mensagem, uma outra mensagem, além daquela primeira, disse o seguinte:
e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós perguntamos, qual o segredo da igreja primitiva? Eles receberam o poder do Espírito e pregavam o nome. Hoje, infelizmente, há muita pregação que se diz evangelista que não é, porque não se prega o nome. Se prega tanta coisa e não se prega o nome. Só precisamos voltar a pregar o nome, porque há poder no nome. Aleluia. Há pregações, sim, que edificam a igreja, específicas para a igreja, mas está faltando há uma necessidade de se anunciar, de se proclamar, ou de voltarmos a falar mais do nome. Do nome. E Pedro disse, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Os apóstolos começaram a sofrer resistência, perseguição. E no verso 18 do mesmo capítulo 4 de Atos, nós lemos que a liderança judaica chamou os apóstolos, chamaram a Pedro e a João e disseram que absolutamente, Atos 4:18, não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, porque o problema era o nome, e porque só o nome de Jesus tinha poder para realizar as coisas que estavam acontecendo, salvação pura, milagre. Não teria nenhum problema que Pedro falasse no seu próprio nome, não teria nenhum problema que João falasse no seu próprio nome, o problema era falar no nome de Jesus. Percebem a especificidade? Vocês não podem continuar a falar nesse nome. Esse nome já tem nos causado problema há um tempo. Nós pensávamos, inclusive, que tínhamos resolvido todos os problemas quando o acusamos e quando o crucificamos. Foi pior. Nós tínhamos pensado que iríamos nos livrar do nome quando o crucificamos. Mas as coisas pioraram, porque da perspectiva judaica certamente eles diriam, porque começaram a contar uma história de que ele tinha voltado dos mortos, que era ruim para eles, ficou pior. E agora vocês voltam aqui falando do nome, por favor, não falem mais desse nome. A resposta, aleluia, a resposta de Pedro, verso 19, respondendo porém Pedro e João, lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu gosto dessa resposta de Pedro. Poderíamos entender algo do tipo, não podemos deixar de falar do nome. Porque é em torno do nome as coisas que nós vimos e que ouvimos. Há um detalhe aqui nesse texto que eu fico maravilhado e peço ao Senhor, nunca deixe que isso não seja, não permita que isso se afaste da minha vida. São detalhes na resposta de Pedro. Pedro não disse, nós não queremos deixar de falar. Pedro disse assim, nós não podemos. Quando eu digo que não posso, é porque tem algo que eu não controlo. Tem uma força que me impulsiona e por mais que eu deseje, ou que eu pensasse, é mais forte do que eu penso, do que eu desejo. E aí me impulsiona. Eles não disseram, nós não queremos deixar de falar. Eles disseram, nós não podemos. O que nós recebemos do nome, o que nós sabemos sobre o nome, o que o nome representa para a vida da gente, o quanto amamos o nome, o quanto o nome nos ama, tem muita coisa envolvida. Não é uma questão de querer, é uma questão de não poder. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Tem algo maior. Além do que vimos, além do que viram, eles foram cheios do Espírito. E o poder do Espírito é como uma força, uma energia espiritual que nos impulsiona, que nos inquieta, que nos leva a falar do nome. E eles continuaram a falar do nome. E aquele nome começou a realizar, pelo poder que tinha,
transformação, milagres. E como eles intensificaram o falar no nome, eles foram perseguidos por causa do nome. Uma grande perseguição surgiu em Jerusalém por causa do nome. E diz o texto que nós lemos em Atos 8, que isso fez com que, Atos 8, verso 1, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judeia. Atos 8 começa com uma grande perseguição por causa do nome. Os apóstolos ficaram, mas a igreja foi dispersa. E alguns diáconos que tinham sido separados em Jerusalém para servir a igreja, os diáconos também foram dispersos. E Filipe, um desses diáconos, junto com os demais crentes, verso 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. É muito interessante isso. Eles fugiram, mas não perderam a oportunidade de anunciar a palavra. Anunciar a palavra significa anunciar o nome. A palavra é a palavra sobre o nome. E eles saíram fugindo e anunciando a palavra. Eu chamo isso de missão circunstancial. Eles não planejaram, mas também não perderam a oportunidade. Alguns de vocês estão aqui no Japão movidos por circunstâncias das mais diversas. Não são apenas os missionários enviados que têm responsabilidade de falar de Jesus. Todos os crentes têm responsabilidade de falar de Jesus. Não é tarefa apenas dos missionários. Filipe não foi enviado. Filipe não foi um missionário enviado. Filipe era um diácono em fuga, junto com os outros crentes. Os apóstolos não se reuniram e disseram: Filipe, nós vamos te enviar para ser missionário em Samaria e em algumas outras cidades. Então vem aqui, nós vamos orar por você com imposição de mãos, e a partir de hoje, Filipe, você é um evangelista, é um missionário da igreja, e você vai pregar. Não. Ele era um diácono em fuga, que não perdeu a oportunidade de anunciar o nome. Ele só fez isso. Diz o texto: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Só isso que podemos chamar de só. Ele falava do nome. E o que é que o nome fez naquela cidade? Só o nome. Não foi Filipe. Era a mensagem de Filipe. Diz o texto que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Enquanto ele falava sobre o nome operava milagres. Enquanto ele falava sobre o nome libertava pessoas. Enquanto ele falava sobre o nome curava paralíticos. E diz o texto que o resultado de Filipe ter falado sobre o nome, no verso 8, é que havia grande alegria naquela cidade. O nome mudou o clima da cidade. O nome mudou a atmosfera da cidade. E esse nome fez com que muitos crescem. O verso 12 diz: mas como crescem em Filipe, e vendo os sinais, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Era a mensagem de Filipe. Foi a mensagem de Filipe que causou todo aquele reboliço, alvoroço em Samaria, mas que fez um bem para a cidade, porque passou a haver alegria naquela cidade. Como todos esses crescem, diz o texto, eles eram batizados, tanto homens como mulheres. A notícia chegou até Jerusalém, e aí vieram Pedro e João de Jerusalém para Samaria, para impor as mãos sobre aqueles que já eram crentes, que já tinham sido batizados. E quando eles imporam as mãos sobre aqueles que já eram crentes, o Espírito desceu sobre eles, e eles também mais uma vez, e eles foram, como os apóstolos, melhor dizendo, foram cheios do Espírito Santo.
receberam poder espiritual. E alguns fatos acontecem, mas o que me chama a atenção é que depois desse episódio, depois dessas grandes coisas que acontecem em Samaria, porque em Samaria o Evangelho chega por causa de uma grande perseguição, mas uma grande mensagem é pregada que produz grandes libertações, que produzem grande cura, que produzem grande alegria, que produz uma grande conversão, que produz um grande batismo, que produz um grande derramar do Espírito novamente. E aí, quando as coisas estão fervendo em Samaria, nesse sentido, aí o Espírito fala com Filipe e dá uma outra orientação para ele. E ele deixa aquele grupo. E aí a Filipe vai se parecer muito com o que Jesus fez lá com o Gadareno. Jesus atravessou o mar da Galileia por causa de um homem. Há registro nos evangelhos que narra um segundo demoniado ali, mas a ênfase de Marcos é num. Não há outras informações sobre outras coisas que Jesus faz ali naquela região. Ele atravessa o mar, enfrenta a tempestade, liberta um homem e diz a ele: eu volto e você fica aqui testemunhando de mim na sua região. E ele volta, Jesus volta. Filipe está envolvido num grande despertamento. Multidões lhe escutam, creem, são batizadas. Aí o Espírito fala com ele: olha, eu vou te tirar das multidões, eu tenho uma missão. Mas agora não é uma missão circunstancial, é uma missão direcionada. O Espírito diz a ele, como nós lemos a partir do verso 26, levanta-te e você vai para um lugar específico. Você vai para as bandas do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E ele foi. Me lembra Abraão também. Eu vou ler novamente esse texto, porque me chamou a atenção mais uma vez um detalhe aqui. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Só. Como é que é isso, Deus? Eu estou envolvido num grande trabalho, numa grande obra aqui. E o Senhor está me mandando para ir para um lugar deserto. Nós não temos informação do que Filipe questionou. Eu me lembrei agora de Abraão. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, dentre os teus para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi. Ele simplesmente obedeceu. Filipe não entrou em detalhes. Filipe, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Verso 27. Ele levantou-se e foi. Ele não sabia o que lhe aguardava lá. O que tem lá? Ele não sabe. Ele só obedece. Está deserto. Mas ele vai. E quando ele vai, ele se encontra com o eunuco. E o que acontece com o eunuco é muito próximo do que aconteceu com as multidões em relação a Filipe. Porque na sequência, Filipe anuncia o Evangelho para o eunuco, como anunciou as multidões de Samaria. Na sequência, o eunuco crê na mensagem de Filipe, como as multidões estavam crendo em Samaria. E ainda na sequência, o eunuco pede o batismo, como as multidões pediam o batismo em Samaria. O que acontece naquela estrada com um eunuco, com um homem, acontecia com as multidões de Samaria. Mas o Espírito direcionou Filipe de Samaria para evangelizar aquele homem. Ele simplesmente foi. Nós aprendemos ainda sobre missões nesse contexto, que aquele que realiza a obra de Deus, quer seja por questões circunstanciais, aproveitando oportunidades ou direcionado, ele precisa estar atento à direção do Espírito. Ele não pode se apegar a lugares, nem se apegar a pessoas. Um homem e uma mulher de Deus chamado, direcionado, ou que inicia uma grande obra para o Senhor, não pode se apegar a lugares e se apegar a pessoas, no sentido de criar dificuldades ou sentir dificuldades de, no seu tempo, ter que deixar aquelas pessoas.
é natural nós nos apegamos às pessoas. Como não se apegar? Como não amar as pessoas? Como não... Eu estou dizendo, a semana que vem eu vou embora e vai ser um pouco difícil para mim. Você imagina quem passa 10 anos e 20 ou mais e tem que se separar daqueles com quem conviveu. Nós não sabemos o tempo exato que Filipe passou em Samaria, mas chegou o tempo em que o Espírito disse: você chegou aqui circunstancialmente, mas eu tenho uma missão direcionada para você. E foi e pregou para o eunuco. Então, nós aprendemos com Filipe. Filipe foi um espelho para a minha vida quando eu fui chamado para a obra missionária. Pastor, só para me situar no tempo, o culto termina a que horas? Eu nem perguntei. Às 8? Amém. Quem realiza a obra de Deus, assim como Filipe, não pode estar apegado a números. Nós nos apegamos muito ou facilmente a números. E por vezes há uma dificuldade, né, entre nós de forma geral, quando alguém é convidado a deixar um trabalho, seja qual for o trabalho, que tem uma quantidade de pessoas grande para um trabalho com uma quantidade de pessoas menores. Às vezes nós temos dificuldades, porque a quantidade de pessoas passa para a gente e para os outros, talvez alguma mensagem. E, por exemplo, escola bíblica dominical, o professor começa a ensinar e uma classe cresce, prospera, e o dirigente ou o pastor vê a necessidade de fazer uma mudança e colocar aquele professor numa classe menor. Meu Deus, às vezes é um problema muito sério. Às vezes o professor chega assim para o pastor ou para o dirigente da escola dominical: o senhor vai me tirar da minha classe? Não é nem Matias, é dele. Para a gente se apropriar das coisas de Jesus não precisa de muito tempo. Às vezes o pastor quer fazer um remanejamento numa congregação que o obreiro foi enviado e cresceu e prosperou, mas há uma necessidade que implica numa mudança, e ele escuta isso do obreiro: o senhor vai me tirar da minha congregação? A gente tem uma tendência para se apossar das coisas de Jesus. Minha classe, eu uma vez fui fazer uma substituição no departamento infantil da igreja e a líder disse: o senhor vai me tirar das minhas crianças? Você vai mexer com a liderança dos adolescentes? O senhor vai me tirar dos meus adolescentes, dos meus jovens, do meu grupo de louvor? A gente se aposta de tudo que é de Jesus, se apega. Então, todas as vezes que nós somos convidados ou há uma necessidade da parte de Deus de nos tirar de trabalhos maiores e colocar em trabalhos menores, nós temos alguma dificuldade com isso. Se você não tem, Deus te abençoe. Mas alguns têm, e muitos têm. E não apenas tem a ver com o que a gente sente, tem a ver também com o que as outras pessoas percebem. Certa vez o pastor presidente meu no Brasil, há muitos anos atrás, era o anterior ainda, o pastor Isaac, era o anterior ainda, e precisava fazer uma mudança, um setor da igreja precisava, havia uma necessidade. Eu pastoreava o maior setor da igreja depois da sede, era um setor muito importante, mas surgiu uma necessidade num setor menor. E aí o pastor me procurou e disse: olha, você tem um perfil para nos socorrer numa necessidade que surgiu lá naquele setor. Eu disse: pastor, eu vou servir, eu sou servo. Foi o senhor que me direcionou para aquele grande setor. O senhor tem toda a autoridade do Espírito e em Cristo Jesus de me mandar para outro setor. Já estou lá. Amém, meu filho, Deus te abençoe. Porque alguns, às vezes, criam dificuldade. E eu fui. Aí eu fui, estava lá muito feliz. Um dia eu me encontrei com uma irmã que tinha sido da igreja de Abreu Lima e tinha se mudado para São Paulo quando eu estava no setor maior. E aí ela voltou para visitar em Pernambuco algumas pessoas e encontrou-se comigo, acho que num culto, no Tempo Central ou na rua, alguma coisa, e me perguntou: você ainda está naquele setor? Eu disse: não, eu agora estou em tal lugar. Ela fez: o que é que o pastor fez contigo? Eu falei: mas como assim?
É como se fosse um castigo. O pastor te castigou. O pastor te puniu. Você fez alguma coisa com o pastor? Porque há uma mentalidade formada de que só é bênção de Deus, de que só é a aprovação de Deus se as coisas na nossa vida só forem aumentando. Deus não trabalha com essa lógica. O sucesso da perspectiva do reino de Deus não é você ir assumindo trabalhos maiores não, isso é visão empresarial. É visão mercadológica. E conquistando mais. O sucesso da perspectiva de Deus é você obedecer à direção dele. Que sejam para estar ministrando para multidões, que seja para ser direcionado para um pequeno grupo ou para um homem só. Você será bem sucedido se obedecer à direção de Deus. Enquanto obedecemos à direção de Deus, estaremos debaixo da bênção de Deus. Quando eu fui encaminhado, quando Deus começou a falar comigo, que culminou, hoje é um culto bem propício para falar sobre isso, que culminou com minha ida para a Itália. Alguns amigos meus disseram: você está louco? E passavam no meu rosto meus cargos, minhas funções na igreja, minhas agendas, meus livros. O público para que eu falava me perguntava: mas me diz aqui uma coisa, você vai para a Itália e qual o tamanho da igreja? Eu disse: eu não sei se eu chamo de igreja ainda. É um trabalho de evangelização que tem umas 10 pessoas se reunindo, e crentes e não crentes, mas pode chamar de igreja. Tem crente lá, é uma pequena igreja de 10 pessoas ali se reunindo, metade crente, metade não crente. Ele disse: não, pensei eu mesmo, não vou nem conversar mais com você. Eu compartilhava com o pastor, acho que com o pastor Gessival, que o meu último compromisso, eu acho que foi o último compromisso do Brasil antes de ir para a missão na Itália. Eu estava numa escola bíblica de obreiros com cerca de 3.000 obreiros, pastores, evangelistas e presbíteros. Cerca de 3.000 ou mais no grande templo em Cuiabá. E no final daquela escola bíblica para obreiros ali em Cuiabá, no Mato Grosso, o pastor presidente, no final da escola bíblica, falou assim: vocês teriam uma noção do que acontecia por volta de 2015. Ele disse: irmãos, nós vamos orar para que o pastor Taí não vá para a Itália. Meu Deus do céu, que coisa pesada. E porque eu penso que o Brasil precisa mais dele do que a Itália. Eles precisam mais dele aqui do que na Itália. Deus, eu ouvi aquelas coisas. Em todos os lugares que eu ia, tinha pessoas dizendo: não entendo, não estou entendendo. E meu coração já estava lá. Porque quando Deus nos orienta, quando Deus fala conosco e nós submetemos à vontade de Deus, a gente desapega. Aí quando eu estava na Itália, até os italianos ficaram desconfiados de mim. Quando eu cheguei na Itália, as pessoas nos acompanhavam pela rede social e perguntavam: o senhor veio fazer o que aqui na Itália? Eu vim fazer a obra de Deus. Mas a gente viu o que o senhor fazia no Brasil. Eu: sim, é obra de Deus lá também. É obra de Deus aqui também. Mas da perspectiva humana e numérica era um negócio absurdo. Absurdo. Mas quem disse que Deus é Deus de lógica? Deus é Deus de absurdos. Aí só precisa obedecer, não precisamos entender. E eu fui muito feliz. E fiz o trabalho que eu precisava fazer no tempo que Deus determinou para que eu fizesse. E Filipe, eu falava, foi um dos grandes referenciais bíblicos para a minha vida. De deixar e abrir mão de grandes multidões para trabalhar. Eu disse: puxa, Filipe foi cuidar de evangelizar um homem só, tem 10 pessoas me esperando. Eu estou melhor que Filipe. Percentualmente, tem mais gente para mim pregar o evangelho e cuidar do que Filipe. E aí Filipe abre mão de tudo aquilo, porque nada é nosso. E vai na direção do Espírito e evangeliza o eunuco etíope, e depois que cumpre a sua missão, o Espírito o arrebata e o leva em uma outra direção. O texto fala no verso 39 que o eunuco seguiu jubiloso o seu caminho.
há quem diga que o eunuco se tornou o primeiro grande missionário na África, ali entre os etíopes, porque assim como o gadareno, a Bíblia não nos fala dos resultados finais da obra de Jesus na vida desses homens, mas nós cremos em grandes coisas que eles podem ter realizado no compartilhar do Evangelho, no testemunhar de Jesus para outras pessoas. E diz o verso 40, terminando Atos 8, e Filipe se achou em Azoto e indo, passando, olha, ele seguiu uma rota, ele seguiu a rota do Espírito. Tem a rota, acho que a rota 44, não sei lá, né? 66, é o ano do meu nascimento, a rota 66 na América. Bem falada, a rota do Espírito é melhor que a rota 66. Filipe seguiu a rota do Espírito, porque diz, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até chegar em Cesareia. Percebam, ele não perdia oportunidades. E o que é que ele fazia? Ele só fazia isso, ele só anunciava o Evangelho. É só o que o Senhor quer de nós em termos de missões. Ele quer que nós anunciemos o Evangelho. Ele quer que nós compartilhemos e falemos do nome. E à medida que nós falarmos do nome, e à medida que nós compartilharmos o Evangelho, ele fará a obra. Enquanto eu aguardava para me direcionar a esta tribuna, me veio ao coração uma realidade bíblica. Uma realidade bíblica. Na minha experiência missionária na Itália, eu em algum lugar, já aqui, na região de Hamamatsu, eu falei que os resultados na realização da obra de Deus, que é feita mesmo na direção do Espírito, não é um resultado padronizado. Jesus, entenda, depois de compreender o conceito de sucesso como submeter-se e realizar a obra de Deus na direção e segundo a vontade de Deus, Jesus não teve a mesma aceitação em todos os lugares que ele pregou. O ministério de Jesus começa com ele sendo expulso da sinagoga, praticamente. E em algumas cidades, Jesus realizou muito mais coisas que em outras, e a Bíblia diz que em algumas ele não realizou muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Ele pediu para que alguns de seus discípulos buscassem em determinado momento um lugar para ele pousar à noite em Samaria, ele descansar, e a cidade fechou as portas para ele. Até que João e Tiago ficaram chateados. Eles disseram para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente faça uma oração para que desça, caia fogo do céu e resolva o problema de Samaria? Tiago e João tinham um cognome, como se diz em italiano, um apelido. Eles eram chamados de os filhos do trovão. Aí depois eu fui entender porque eles eram os filhos do trovão. A gente fica só falando de Pedro, que Pedro era zangado, bravo, parece que era nordestino, andava com peixeira, facão. Não. Era tudo estressadinho ali. Os galileus eu acho que era tudo estressado. Pedro, Tiago e João: Senhor, tu queres que nós oremos para que caia fogo do céu? Não. O que ia acontecer em Samaria? Oh, aleluia. Anos depois, Atos 8. Mas Jesus não foi acolhido em todos os lugares da mesma forma, da mesma maneira. Nós temos essa experiência na obra missionária. É o mesmo Jesus que a gente prega, é a mesma mensagem que a gente prega, é o mesmo nome que nós anunciamos, é o mesmo estilo de culto que dirigimos, é a mesma liturgia, mas dentro de uma mesma cidade e de uma mesma região, há lugares que se abrem mais para o Evangelho, enquanto todos permanecem mais fechados. Escute, nós não devemos nos angustiar com isso e ficar
onde eu estou errando. Se nós estamos anunciando o nome, se nós estamos falando do Evangelho, se nós estamos orando, isso é importante. Se nós estamos orando, se nós estamos dependendo de Deus, se nós cremos que estamos abertos para a direção de Deus e estamos fazendo a coisa na mesma cultura e aqui dando super certo e aqui com muita dificuldade, escute, por favor, isso não é problema nosso, isso não é problema seu, isso é problema de Deus, isso é questão de Deus, isso é com Ele, não é conosco. Só precisamos ter a consciência de que estamos orando o quanto deveríamos orar, de que estamos buscando o poder de Deus o quanto deveríamos estar, e o quanto estamos na direção como deveríamos estar. Se temos paz no nosso coração que estamos fazendo isso, essa coisa de conversão, essa coisa de crescimento é com Ele, essa coisa de mudança de vida é com Ele. Você vai falar para 10 amigos seus do que Jesus fez na sua vida, o quanto Ele ama você. 9 podem reagir de uma forma indiferente e um falar: eu estou interessado nisso. Você pode me falar mais desse Jesus? Ou para uma outra experiência pode ser o inverso. Um fica indiferente e 9 digam: olha, nós vamos ficar aqui e nós queremos saber mais sobre isso. Não há uma lógica nisso. Não há uma fórmula, uma receita pronta nisso. Só precisamos ter a consciência de que estamos falando o quanto devemos falar sobre o nome. Aleluia. O nome. Porque tudo se resume ao nome. Então, em nome de Jesus, continue obedecendo o nome. Continue crendo no nome. Continue adorando o nome. E não pare de falar no nome. Fale mais no nome. Fale no nome. E deixe as coisas por conta do nome. Pai, queremos te louvar nessa noite pela oportunidade de compartilhar a tua palavra, de compartilhar também experiências. Queremos te pedir que aqui nesta igreja, sobre a vida do pastor Inácio, sobre a vida de cada obreiro, sobre a vida da missionária Niedja, sobre a vida de cada irmã, de cada irmão, de cada jovem, de cada adolescente, de cada criança, que na vida de cada um deles, Senhor, a tua vontade seja buscada e realizada. Que nessa noite de culto de missões, essa consciência que a tua palavra nos traz sobre princípios e fundamentos da realização da obra missionária, Senhor, que essas verdades em nossa vida, elas sejam fortalecidas, e mais do que fortalecidas, conhecidas, fortalecidas, e que essas verdades sejam por nós aplicadas. Nos ajuda a não estarmos presos a pessoas e lugares, mas presos somente à tua vontade e à tua direção. Mas, por favor, dá-nos essa direção de forma clara, dá-nos essa direção de forma inequívoca, dá-nos essa direção de uma maneira onde o nosso coração possa estar cheio e pleno de paz e alegria em Ti, sabendo que, independente das reações, independente das implicações, mas que a tua vontade esteja sendo buscada e realizada. Permanece assim, nesse lugar sendo exaltado, nesse lugar sendo adorado, nesse lugar sendo glorificado, e promove a tua própria glória, Senhor, em nós. É o que nós te pedimos e pelo que agradecemos mais uma vez nessa noite. E que cada um de nós aqui nessa noite saiamos mais comprometidos com o nome. Aleluia. Aleluia. Com amar o nome, com falar sobre o nome. Faz isso em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que palavra poderosa.